Chega mais, que tá começando o Compartilha CCS. Olá, hoje estamos começando o primeiro episódio do podcast Compartilha CCS, um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Neste episódio, vamos falar sobre a importância das vacinas na luta contra epidemias. Eu sou Ana Júlia Miller e aqui comigo está meu colega Gabriel Oliveira. Olá, Ana, e olá, ouvintes do Compartilha CCS. No episódio de hoje, também vamos falar sobre as vacinas contra a Covid-19 disponíveis no Brasil e o estudo que está sendo realizado pela UFSM, o teste clínico da vacina da empresa chinesa Clover. No episódio de hoje, vamos contar com a participação do médico infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica do CCS UFSM, Alexandre Vargas Schwarzbold. A China foi o primeiro país a descobrir uma forma rudimentar de vacinação, ainda no século X, a prática da variolação. Consistia em expor pessoas saudáveis a tecidos das feridas causadas pelas doenças para aumentar a imunidade dessa população. 8 séculos mais tarde, o médico britânico Edward Jenner notou que mulheres que ordeavam leite costumavam pegar a varíola bovina de baixa gravidade, mas raramente contraíam a versão mais mortífera da varíola. Na época, essa era uma doença infecciosa altamente contagiosa, que matava cerca de 30% das pessoas infectadas. Os sobreviventes costumavam ter sequelas graves, como a cegueira. Em 1796, Jenner fez um experimento com um menino de 8 anos, chamado James Phipps. Inseriu pus de uma ferida de varíola bovina no garoto, que rapidamente desenvolveu os sintomas. Assim que James se recuperou da doença, Jenner infectou o garoto com o vírus mais mortal da varíola, mas sua saúde permaneceu intacta. A exposição à varíola bovina havia feito com que ele se tornasse imune. Em 1798, os resultados foram publicados. No século XX, a imunização ajudou a reduzir drasticamente o impacto de doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 2,6 milhões de pessoas morriam a cada ano de sarampo no mundo, até que a primeira vacina contra a doença fosse criada, em 1960. A vacinação levou à redução de 80% das mortes por sarampo entre 2000 e 2017 no planeta. A primeira campanha de vacinação em massa no Brasil ocorreu há mais de 100 anos, idealizada pelo médico e bacteriologista Oswaldo Cruz. Ela teve como objetivo controlar a varíola, enfermidade grave que matou muita gente, em especial no Rio de Janeiro. O último caso registrado da doença no país foi em 1971. Desde 1973, o Brasil conta com o Programa Nacional de Imunizações, PNI. O programa é inclusive reconhecido internacionalmente, sendo parte integrante do Programa da Organização Mundial da Saúde, com o apoio técnico, operacional e financeiro da Unicef e contribuições do Rotary International e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde, fornecendo acesso gratuito à população a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O programa tem ajudado a combater mais de 15 patologias no Brasil, doenças como catapora, cachumba, coqueluche, diarreia por rotavírus, difteria, febre amarela, hepatite A e B, HPV, influenza, meningite, poliomielite, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, podem ser prevenidas com a vacinação. A vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo, fazendo com que ele crie defesas, anticorpos especiais contra uma série de doenças que, quando ocorrem, podem acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida. A importância da vacinação não está somente na proteção individual, mas porque ela evita a propagação em massa de doenças que podem levar à morte ou a sequelas graves, comprometendo a qualidade de vida e a saúde das pessoas vitimizadas. Segundo a OMS, hoje existem vacinas contra cerca de 20 doenças, as quais salvam a vida de até 3 milhões de pessoas por ano. Sem dúvida, as vacinas são pauta corriqueira no dia a dia de todos, principalmente nesse difícil período que estamos enfrentando. Vacinar-se diante da pandemia de coronavírus é um ato necessário para a proteção individual e coletiva. Apesar de nenhuma vacina ser 100% eficaz,
Hoje, a imunização é essencial para prevenir óbitos, casos graves da Covid-19 e para conter a pandemia. 4 vacinas contra a doença já receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para o uso no Brasil. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. Até a primeira semana do mês de agosto, cerca de 50,98% da população brasileira receberam ao menos a primeira dose da vacina. Por mais que diversos estudos e levantamentos de dados comprovam a eficácia da vacinação no combate ao coronavírus, muitas pessoas têm dúvidas e receios sobre a eficácia dos imunizantes que estão sendo aplicados nos brasileiros. A fim de esclarecer essas dúvidas sobre as vacinas contra o coronavírus, convidamos o médico infectologista Alexandre Vargas Schwartzbo, professor na UFSM e chefe da unidade de pesquisa clínica do USM. Olá, doutor Alexandre, seja bem-vindo ao podcast Compartilha CCS. Olá, Ana Júlia, um prazer, à disposição de todos. Obrigado. Professor, primeiramente, a gente queria saber como é que funciona o processo de imunização no organismo de uma pessoa que tomou a vacina. Então, o processo de imunização, que diria ativo, seria a partir de uma vacina, ele mimetiza um processo que acontece naturalmente no organismo humano quando ele fica exposto ao agente causal de uma doença transmissível, ao vírus ou uma bactéria. Aqui nós estamos falando da epidemia viral, né? Quando a gente está exposto ao vírus, independente da situação clínica da pessoa, o organismo responde através de um mecanismo absolutamente natural, primeiro de uma imunidade chamada inata, e depois a partir de uma imunidade adquirida em relação àquele vírus específico. A vacina nada mais é, a imunização ativa, ela imita esse fenômeno natural. Só que para isso, é claro, a gente, através da ciência, tem que desenvolver algo que replica o vírus. É como se a gente injetasse o vírus na pessoa para que ela produzisse aquela resposta imune igual à situação natural. E essas diferentes tecnologias, plataformas de imunização, vão dar ou uma eficácia grande ou uma segurança maior. Está sempre se buscando se aperfeiçoar os mecanismos pela qual a gente mimetiza a infecção natural. É claro que a situação mais extrema seria uma plataforma que é muito semelhante ao próprio vírus, o que nós não temos sempre que evitar, né? Porque, do contrário, a gente poderia produzir uma infecção na pessoa. Mas, ao mesmo tempo, era importante que mimetizasse ao ponto de dar uma resposta muito igual à resposta natural. Então, o que se faz hoje? Ou se pega um material genético deste vírus e não o vírus inteiro, e, portanto, o vírus não tem a capacidade completamente de se reproduzir no organismo daquela pessoa, mas de induzir a resposta de anticorpos. Ou se pega uma parte de uma proteína daquele vírus e injeta a proteína, ou se usa essa proteína através de um veículo, de um carreador, né, como são as vacinas vetoriais, né, como a de Oxford, a da Janssen. Sempre se monta mecanismos desse tipo, em que seja seguro para a pessoa que recebe, mas ao mesmo tempo ela possa produzir anticorpos, e além dos anticorpos, a partir daquela imunidade adquirida, ela começa a produzir células de defesa também. São os dois grandes mecanismos pela qual as pessoas respondem a uma infecção. Seja através da produção de anticorpos, que são proteínas para tentar se ligar no vírus e eliminá-lo, seja através de células. E as vacinas induzem essas duas respostas imunes. E nada mais é do que uma mimetização do fenômeno natural, né? Agora, fazendo até um gancho, quando o senhor falou da variedade, né, de vacinas que a gente tem e da diferente eficácia, a gente queria saber como é que funciona essa diferença entre elas e qual é a eficácia da Coronavac, AstraZeneca, da Pfizer, da Janssen, que a gente sabe que existe muita falácia, né, sobre a porcentagem de imunização de cada uma e tal. Então a gente queria saber da opinião de um especialista. Sempre na vacinologia, na imunização, sempre houve diferenças de eficácia de uma vacina para outra, e às vezes voltadas para o mesmo germe, para o mesmo vírus, por exemplo. Aqui não foi diferente, há pequenas diferenças de eficácia. Existe um chamado ponto de corte, onde a gente define como eficaz suficientemente para usar na população. Então, quando uma vacina é abaixo de 50%, em geral, não se indica essa vacina, é uma eficácia muito baixa para se indicar na população. Acima de 50% já é recomendado
no sentido de a gente buscar uma imunidade de rebanho, que a gente pode comentar melhor depois. Agora, é claro, quanto mais alta a eficácia em percentagem, mais rápido a gente vai atingir a imunidade de rebanho, mais rápido a gente pode proteger uma população. Acontece que a avaliação de uma eficácia de vacina, ela é dependente de um estudo, que a gente chama de estudos clínicos de fase 3, fase mais avançada daquele teste de vacinas, em que a gente faz em algumas milhares de pessoas. Então, em cada centro, 1.500 pessoas. Num país, 10 mil pessoas, no mundo, 20, 30 mil pessoas. E nós estamos falando de um mundo com 7, quantos bilhões de habitantes, né? 20 mil pessoas é uma amostragem, às vezes, muito pequena. Portanto, a eficácia depende daquele momento onde ele é estudado, com aqueles milhares de pessoas, com vários elementos ainda que geográficos, étnicos diferentes, é uma amostragem. E também depende muito do momento epidêmico, onde aquela infecção está ocorrendo. Então, se a gente fizer um estudo de uma vacina buscando a avaliação da eficácia, no momento em que a epidemia está em altos níveis de transmissão, e a gente viu isso em ondas diferentes no coronavírus, nessa pandemia, mais, eu diria assim, fidedigno e sensível seria essa análise de eficácia, uma vez que nós temos muitos casos de infecção. Se nós fizermos uma análise de eficácia de uma vacina numa pequena amostra da população, num período em que a infecção, a transmissão é muito baixa, o grande viés seria que, aparentemente, ela seria muito eficaz. Só que, na verdade, não é tão real porque tinha menos taxa de infecção. Então, tem que levar sempre isso em conta quando a gente vê diferenças de eficácia. Vou dar um exemplo. Se a gente fizesse um estudo da vacina de Oxford apenas no mês de maior pico da epidemia, provavelmente ela pareceria menos eficaz. E por que isso? A avaliação de uma eficácia de vacina é avaliada pelo número de pessoas que se infectam com aquele germe que a gente quer inibir, né, quer impedir, pelaquelas número de pessoas, das pessoas que não vacinaram e que pegaram a infecção. Com isso, a gente consegue comparar o grupo que usou vacina e não usou, para ver se pega mais infecção ou não. E isso é a taxa de eficácia. Quando a gente diz que 90% de eficácia, quer dizer exatamente isso, que 90% das pessoas vacinadas não adquiriram aquela infecção, ou não, né? A gente pode esmiuçar isso um pouco melhor. Mas, de novo, isso vai depender de que momento epidêmico que a gente está vivendo. Para resumir de modo global, as vacinas vigentes no Brasil, 60%, eu diria 70% até 95% é o intervalo de eficácia das diferentes vacinas. Aqui não está se levando em conta que existe a eficácia produzida a partir da imunidade celular, como eu dizia, não só a produção dos anticorpos. Quando a gente está falando de eficácia, a gente está falando de produção de anticorpos. Mas existe a eficácia de uma vacina voltada à produção de células de defesa. Eu vou dar um exemplo comparativo. Aparentemente, com os dados que a gente tem no mundo, a vacina de Oxford, ela tem uma melhor imunidade celular que a da Pfizer, por exemplo. Mas ela algo como 10% a menos de produção de anticorpos. Ou seja, uma eficácia aí de 77%, 80% e de 90%, 94% na da Pfizer. No mundo real, ou seja, os estudos de efetividade de milhões de pessoas sendo vacinadas, a gente começa a ter melhores dados, porque aí é o mundo real. Todas as vacinas têm sido mais efetivas ou mais eficazes do que na época dos estudos. Inclusive, já se aproxima de 90% em alguns cenários a de Oxford, e se mantém alto a vacina como a da Pfizer. A vacina da Janssen e da Coronavac, para a gente se restringir às vacinas no Brasil, né, elas têm eficácia um pouco menor, em torno de 67%, 70%. E no mundo real também um pouco acima disso. Então, ou seja, acima de 70% são vacinas muito ativas, muito eficazes para se vacinar na população. E aqui tem um último elemento, um terceiro elemento, além do momento epidêmico que deve ser avaliado, que é o elemento de até que ponto a faixa etária se implica em diferenças. Quando a gente falar de uma eficácia de uma vacina, é diferente uma pessoa de 90 anos, para pegar os extremos, e uma pessoa de 20, 30 anos. Essa eficácia se perde com a idade. A durabilidade de uma vacina se perde com a idade. Também é um fenômeno esperado em outras vacinas. Então, a gente tem que avaliar a eficácia pelo momento epidêmico, pela eficácia também celular, a produção de uma imunidade celular, e também pela faixa etária dos voluntários, ou até das pessoas que no mundo real depois começam a ser vacinadas. Ao ponto que nós temos agora, a Fiocruz deve estar publicando nos próximos dias, já apresentou para pré-print, enfim, para pré-impressão, um estudo de efetividade em 61 milhões de pessoas no Brasil, das duas principais vacinas, que é a Coronavac e a Oxford. E na população acima de 90 anos, a eficácia da vacina da Coronavac é muito mais baixa no mundo real, portanto, ali 35%, 40%, é muito baixo. Mas faixas etárias abaixo de 60, ambas vacinas são muito eficazes, acima de 70% e 80%. Então, isso é um dado também concreto em 61 milhões de pessoas, né, que pode guiar as políticas públicas. Né? As vacinas contra a Covid-19, elas protegem contra a infecção, ou elas somente evitam que as pessoas desenvolvam casos graves da doença?
Essa é uma boa pergunta. As vacinas disponíveis hoje no mundo, ou seja, que foram testadas em fases avançadas, estão sendo aplicadas nas pessoas, todas elas são de uma injeção intramuscular. Todas essas vacinas de injeção intramuscular, elas protegem, dão uma resposta imune de anticorpos, de um tipo de anticorpo, que é o anticorpo imunoglobulina G, não vem ao caso técnico, mas é um anticorpo ligado à proteção de uma doença pulmonar. Ela não estimula a reação imune suficientemente com o anticorpo que está na via nasal, da via respiratória alta, que é a imunoglobulina A. Isto quer dizer que a chance dela proteger de uma pessoa ser infectada é muito menor. Por isso está se desenvolvendo vacinas inalatórias, ou seja, com spray, né? E, inclusive já tem uma vacina chinesa e uma vacina de Oxford que já estão saindo dessas fases iniciais. Ainda não está disponível para uso, ainda não foi testada em um número de pessoas, mas a de Oxford foi testada com muita eficácia e muito sucesso em animais, que é o primeiro modelo que a gente testa, e uma vacina chinesa já em fase 1, ou seja, com um grupo, dezenas de pessoas. Deve-se avançar para o ano que vem vacinas de uso por spray, porque essas tendem também a proteger das pessoas se infectarem. E pode ser que a gente combine essas vacinas no futuro. Por outro lado, as boas vacinas, eu vou dar exemplo só de duas, porque a gente não tem dados de todas, mas a vacina de Oxford, que eu pude como pesquisador participar, e a vacina da Pfizer, elas têm algo como próximo de 50%, de 35% a 50% de proteção para as pessoas adquirirem infecção também. Ou seja, apesar de ser uma indução que a gente chama sistêmica na corrente sanguínea de anticorpos, chega a proteger a via respiratória alta e, inclusive, evitar que uma pessoa infecte. Então, ela também tem impacto. E nada mais é isso que se a gente vacinar uma grande massa da população, acima de 70% a 80%, de um impacto na transmissão. Hoje, nós vacinando apenas 30% da população com 2 doses, que é a realidade do Brasil, nós estamos deixando ainda 70% das pessoas descobertas, portanto, o vírus continua sendo transmitido, circulando, e mais de 50% das pessoas que se vacinaram, elas ainda adquirem infecção e transmitem. A boa notícia é que elas não hospitalizam, não evoluem mal, né? Agora, pegando um gancho também do que o senhor falou, dessa diferença técnica das vacinas, uma questão que surge também para pessoas leigas, né, sobre o assunto, o exemplo da Coronavac e AstraZeneca precisarem de mais de uma dose, diferenciando da Janssen, que é somente uma, né? Rola essa distinção que a gente não sabe muito o que acontece. Então. Gabriel, você pergunta sobre as diferenças de eficácia. Por que uma é mais eficaz que a outra, por exemplo? Não. A diferença de número de doses entre cada tipo de vacina. Na verdade, essa é uma fase da fase já 1, que a gente chama, e principalmente na fase 2, de uma sequência de fases de estudo clínico, de testes em humanos. A gente só consegue avaliar nessas fases 1 e fase 2 se uma vacina vai ser mais eficaz com uma dose ou com 2. A vacina da Janssen é a única no Brasil que com com uma dose apenas, produziu suficientemente concentração de anticorpos que não exigiria uma segunda dose, ou seja, o que a gente chama de reforço, né, o booster, para que a pessoa fique durante alguns meses imunizado. As outras demais vacinas exigiram um reforço para que se sustentasse a produção de anticorpos por mais tempo. Então, na verdade, nenhuma vacina a priori se define como vai ser uma ou duas, mas no desenvolvimento da fase 1 e da fase 2, porque aí se vê, tem concentração suficiente, eu acho que a gente pode parar por aqui. Talvez poucas pessoas lembrem, isso foi um pouco polêmico, lá no início das primeiras vacinas, a nossa vacina de Oxford junto da Pfizer, foram as 2 primeiras vacinas do mundo, e particularmente a de Oxford foi a primeira publicada. Foi muito polêmico porque nós tínhamos uma eficácia até mais alta, vocês talvez lembrem disso, com meia dose na primeira dose, ou seja, uma concentração que é metade dessas que estão se usando no mundo hoje e que o Brasil todo recebeu. O Brasil todo recebeu uma dose inteira, a primeira dose. Mas no Reino Unido se testou uma meia dose, ao ponto de que está se testando de novo a possibilidade de ter uma concentração menor. Eu acho que vai evoluir no futuro para ter no máximo 2 doses. Os reforços que a gente está fazendo hoje é que a gente precisa ter tempo para avaliar os diferentes grupos, ou com concentração mais altas ou com mais de uma dose. A urgência da resposta à epidemia exigiu que a gente tivesse o histórico da vacina de coronavírus, que já foram desenvolvidas há 20 anos atrás. As vacinas vetoriais de Oxford, por exemplo, se desenvolve vacina para vírus através de vacina vetorial há 20 anos, em torno disso. E, inclusive, estava se testando vacinas em fase 1 para coronavírus. Só que eram os coronavírus antigos, não esse novo coronavírus SARS-CoV-2. Então tiveram que pegar aquela expertise anterior para se testar nesse momento. E aí se usou aquelas mesmas doses. Mas é possível que no futuro a gente tenha vacina com uma dose só para todas as vacinas. Mas aí precisaria se testar, né? Então essa variação é normal e esperado. Ao mesmo tempo, a da Janssen, por exemplo, que é uma dose só,
está se vendo que depois de alguns meses, provavelmente vai precisar de dose de reforço mais cedo do que as outras. Poucas das pessoas sabem disso também. Nem tudo está muito publicado ainda, né? Mas a gente teve os trabalhos preliminares e a gente avalia isso. Ó, tá vendo? Talvez essa precise mais de uma dose também. Tudo vai depender da concentração dessas vacinas e de quanto elas conseguem produzir, por quanto tempo os anticorpos. Por as vacinas apresentarem algumas diferenças, como o número de dose, laboratório e país de origem, algumas pessoas estão se dando o luxo de escolher qual vacina contra a Covid-19 irão tomar. Além de ser uma atitude egoísta, pois a vacinação é um esforço coletivo, tem contribuído para atrasar o andamento do Plano Nacional de Imunização. Então, em teoria, o que o senhor falou, doutor Alexandre, existe alguma comprovação de que o imunizante é melhor que o outro? Entrando nesse mérito, quais são as razões para as pessoas preferirem, na concepção delas, de escolherem qual vacina elas vão tomar ou se negar a tomar algumas vacinas na maioria das vezes? Eu acho que essa noção de uma melhor vacina que a outra é uma noção muito técnica. Ela é uma noção muito científica, digamos assim. Ou seja, quem é do mundo da vacinologia, da medicina voltada para vacinas, como na minha área, que é a infectologia, ou mesmo a pediatria, que tem um histórico com a vacinologia muito grande, são especialidades que sempre se debruçaram sobre vacinas. Então, essa é uma discussão que no mundo científico a gente sempre fez, de comparar eficácias, comparar eventos adversos. Isso é normal no meio médico que se envolve com vacinas. Na população, isso, em geral, é eivado, é tomado de vieses muito grandes. E são vieses muito do mundo que é de vocês, né, da infodemia que a gente vive hoje, o mundo da informação que transita muito facilmente pelas pessoas, sem que tenha aquele olhar crítico, inclusive o filtro da necessidade de trabalhar o programa de imunização como uma medida de saúde pública. Porque eu, individualmente, como cientista, como pesquisador, enfim, como vacinologista, eu posso dizer, olha, eu até prefiro essa vacina porque eu estudei essa aqui e comparei com aquela. Mas em saúde pública nós não podemos ter esse olhar da preferência individual e pessoal. E é isso ainda não entrando no mérito das diferenças das vacinas. Porque, a rigor, para a medida de saúde pública e para a tomada de decisão de política pública de saúde para vacinar a massa da população, atingir imunidade de rebanho, nós não podemos e eticamente não faz sentido nenhum escolher vacina. Nós temos que melhor vacina é a do braço. Nós temos que vacinar todo mundo, de preferência o quanto antes. Por quê? Porque para chegar uma vacina a ser registrada numa agência regulatória como a Anvisa, FDA nos Estados Unidos, EMEA, o HMRA, na Inglaterra, não importa a agência regulatória, uma vacina só passa quando ela tem toda uma análise de documentos de uma vacina, da produção de uma vacina, quando ela tem a análise do que a gente chama de brochura de um medicamento ou de uma vacina. E essa análise, esse filtro, permite que uma agência regulatória diga, pode usar na população. Ela é segura, né, dentro do limite dos riscos que existem, normais, e ao mesmo tempo ela é eficaz para recomendar para a população. Eu dizia agora há pouco que tem pontos de corte, essa vacina é acima de 50%, ou 60%, ou 70% de eficácia, a partir de uma estatística de uma amostragem que a gente fez num estudo. Isso permite que uma agência diga, use, porque no mundo real vai ser mais que isso. E isso vai proteger a população. Então, individualmente, não é uma medida ética eu achar que a minha vacina tem que ser diferente do outro, porque isso, em geral, é definição de Estado, é definição de programa de saúde pública. Talvez daqui a 5, 10 anos nós vamos ter uma oferta tão grande, Gabriel e Ana, de vacinas diferentes para coronavírus, e a gente acontece isso com outros germes hoje, com outros vírus, inclusive, que a gente pode se dar o luxo, eu prefiro essa aqui porque tem menos evento adverso. Mas em saúde pública, as diferenças das 4 vacinas no Brasil, por exemplo, porque nós estamos falando de outras vacinas de outros países, essas 4 vacinas no Brasil, as diferenças não permitem as pessoas se dar o luxo de escolher essa ou aquela outra. E, na verdade, aí falando um pouco ainda também como pesquisador, não justificaria eu escolher uma vacina ou outra. Eu acho que agora, no segundo ano, vamos falar no terceiro ano da epidemia, no segundo ano de vacinas, que seria 2022, eu acho que o próprio Programa Nacional de Imunização vai trabalhar essas diferenças entre as vacinas. O que eu quero dizer com isso? Aquelas vacinas que tendem a ter um nível de eficácia dos estudos um pouco mais alto, vão ser voltadas para as pessoas mais vulneráveis de maior risco de adoecimento. E aquelas vacinas que tenderam a eficácia um pouco mais baixa, e isso também não trouxe um elemento para vocês em relação à diferença das eficácias, tem muito a ver com as plataformas pelas quais elas são desenvolvidas, pelas tecnologias
pelas quais se desenvolve. Essas que tendem um pouco mais baixo vão ser para a população mais jovem, porque são populações que já naturalmente têm uma defesa melhor contra o vírus. Então essas diferenças talvez já se façam no ano que vem. Neste momento, não é nem ético do ponto de vista das pessoas escolherem vacinas, porque não há o provimento para todos. Com um uso diversificado de plataformas, teremos o provimento para todos, como na verdade já tem em países como os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está exportando vacina. Pasmem, né? Os Estados Unidos, em breve, volta a perder para nós em vacinação, porque eles têm uma resistência maior a aceitar vacinas, que a gente chama de hesitação vacinal, do que o brasileiro. Graças à nossa experiência no Sistema Único de Saúde, no histórico do Programa Nacional de Imunização, de vacinar massa da população com confiança, com impacto em saúde pública que os brasileiros já viram. E talvez a gente ganhe dos americanos nisso, tendo menos oferta de vacina que eles próprios. Exatamente porque a gente trabalha com 4 plataformas diferentes, que saem em breve 5. Então eu acho que não justifica essa postura de escolher vacina. Eles brincam com essa coisa do sommelier da vacina, como se as pessoas que escolhessem vacinas entendessem das vacinas e tivessem o grau de discernimento científico suficiente para ver essa diferença. Nem mesmo a maioria dos profissionais de saúde, estamos falando de gente voltada para a área de saúde, que eventualmente avalia pessoas com consequência de uso de vacina, nem mesmo muitos médicos, eles não têm discernimento para avaliar as diferenças entre as vacinas, porque é um debruçar específico sobre o campo das vacinas. E um evento adverso que tem numa é diferente do que tem na outra, mas a gente não sabe se aquela outra não pode ser um evento adverso mais severo. Para não ficar no genérico, todo mundo se preocupou com o número de pessoas com trombose em relação a Oxford. E isso que eu digo da infodemia, foi para a mídia, né? Divulgou-se como se fosse ou pelo impacto. Mal sabiam que tinha uma grande disputa geopolítica, inclusive, e econômica por trás disso. Porque em jovens, o adoecimento com a vacina da Pfizer foi muito mais alto do que a de Oxford. E é uma vacina que tem uma tradução como uma vacina melhor. E claro que teve casos de trombose, inclusive casos graves, como sempre teve em vacinas. Mas se a gente olhar o peso disso em milhões de pessoas, é infinitamente mais benéfico do que de risco a gente vacinar a população. Mas eu acho que esse melhoramento das vacinas com o tempo vai ocorrer, porque é natural, a gente precisa ter uma resposta rápida para a epidemia, né? A vacinação contra a Covid-19 no Brasil, por mais que esteja acontecendo de forma lenta, já começou a apresentar resultados otimistas para a população. Segundo dados registrados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, no dia 9 de agosto, o Brasil registrou 411 mortes e 12.085 casos de Covid-19 em 24 horas. O número de novos casos apresentado neste dia é o menor desde 9 de novembro, quando o país confirmou 10.917 novos casos da doença em 24 horas. Quanto ao número de mortes, em 24 horas, o país registrou no dia 9 de agosto o menor índice desde 8 de janeiro, quando ocorreram 867 óbitos. Com quase 2 anos, né, de pandemia e a ansiedade de toda a humanidade, a vida de como era antes, é maior do que nunca, né, doutora? O senhor, como médico infectologista, acredita que com o aumento de pessoas vacinadas será possível voltar à rotina que a gente tinha antes, a nossa vida normal, né, que a gente usa muito o termo novo normal, né? Agora o senhor falou, a gente ainda esperar novas vacinas, né, ao longo dos anos, então, tipo, a gente vai conviver com isso ainda há muito tempo, na sua perspectiva? Esta é uma resposta que a gente não tem, Gabriel, na ponta do lápis ou da língua, né? A gente não tem, ou na ponta da bancada do laboratório. Então, acho que ninguém ousa dizer, eu sei exatamente quando vai durar e como é que nós vamos voltar ao mundo normal. E eu já vou me apegar um pouco a esse termo normal. Eu não acho o mundo nem um pouco normal antes da pandemia. Então eu espero que um dia a gente atinja uma normalidade, né? Não é o foco da nossa discussão no podcast, mas poderia elencar N elementos de uma anormalidade no mundo e a humanidade já olhando para o lado errado, né? E eu tinha expectativa que esse novo normal, vamos voltar a replicá-lo e reproduzir esse termo, representasse de fato algo novo que a humanidade não estava vivenciando, que é aumento de solidariedade, que é aumento, né, de redução do egoísmo, é o aumento de provimento, desde alimento a medicamentos, a vacinas. Eu sou muito cético quanto a isso. Mas então, mas claro, eu entendo bem essa questão de voltar àquilo período pré-pandêmico, onde as pessoas podiam viver em vida de sociedade, se aglomerar numa festa, num show, num espetáculo, né? Eu tenho muita saudade de um teatro, eu tenho muita saudade de um estádio de futebol cheio, pessoa
cidadão. Quando será que nós viveremos isso de novo? Como eu dizia, a gente não tem essa resposta tão objetiva, porque isso depende, sobretudo, de dois elementos. O quanto novas variantes vão implicar em agravamento de estado de saúde de pessoas expostas, e, portanto, adoecimento e hospitalização e sistema de saúde sendo pressionado, e, por outro lado, o quanto e rápido nós vamos vacinar toda a humanidade, porque não adianta eu atingir... O Chile hoje está com 70%. O Chile é uma história de sucesso na América, inclusive mais alto que a maior parte dos países europeus. Só perde para Israel. O Chile está atingindo 70% da população aqui do lado, com 2 doses. O Uruguai também. O Uruguai 70% com 2 doses. Eles estão fazendo o dever de casa. Mas o Brasil, a Argentina e os países acima deles, Bolívia, por exemplo, não estão nem com 1/3 da sua população com 2 doses. Portanto, o vírus vai continuar circulando. Isso vale para a África, vale para o resto das Américas, vale para os países do leste europeu, onde foi mais grave e é mais grave a letalidade do Covid-19. Vai depender da vacina e vai depender de quantas variantes vão impor riscos maiores. Há estudos, existe um grupo de epidemiologia lá da Universidade de Harvard, que tem publicações interessantíssimas sobre essa dinâmica de transmissão e o prognóstico que a gente pode ter das próximas ondas epidêmicas. É um grupo do professor Lippitt, por exemplo, e o professor Lippitt fala muito claramente isso. Ele publicou ano passado na Science um artigo nesse sentido, que tudo indica que enquanto nós não imunizar ao menos 70% da humanidade, e enquanto nesse período não mantivermos medidas não farmacológicas, ou seja, de distanciamento físico, uso de máscara sistemático no convívio social, nós vamos viver até 2024, Gabriel, com ondas. Por que 2024? Porque há uma previsão matemática de que talvez 2024 o vírus se arrefeça, né? E a gente vai estar atingindo uma população vacinável, porque vai ter oferta nesse sentido. Então, eu acredito que talvez no melhor do mundo, na metade do ano que vem, para o final do ano que vem, 2022, é que a gente vai ter um mundo melhor se acelerarmos as vacinas. Um mundo melhor no sentido, de novo, de convívio social, da possibilidade de as pessoas se encontrar sem aquela grande preocupação de que, escuta, eu estou indo para um ambiente e posso me contaminar com uma doença que é letal, né? Eu acho que vai depender isso, sobretudo desse grande impacto de saúde pública que a imunização produz. Antes disso, eu não acredito no mundo normal de convívio. Nós vamos estar tentando fazer isso, mas nós vamos estar sendo expostos, porque nós vamos ver pessoas vulneráveis, né? Mesmo assim, um dado otimista aqui no nosso podcast para terminar essa questão, eu acho que no final do nosso ano, Brasil mesmo, estamos falando ali Natal, Ano Novo, dezembro, enfim, nós já vamos ter um Ano Novo e um Natal bem melhor do que os 2 últimos anos. Para nós, Brasil do último ano, né? No mundo dos últimos 2 anos. Exatamente porque até lá eu acho que nós vamos ter atingido mais da metade da população totalmente vacinada. E isso acho que já vai gerar um impacto, como a gente está vendo nos hospitais, né? É notória a queda das hospitalizações. Com esse avanço das vacinações, as pessoas têm discutido muito se ainda será necessário manter os cuidados sanitários, como o uso de máscara, álcool em gel e isolamento social. Ainda então, será necessário, doutor, manter todos esses cuidados que a gente está tendo na pandemia após toda essa melhora, até nos hospitais, como o senhor disse, e também com o aumento da vacinação? Sem dúvida. Eu acho que o ponto que a gente pode liberar, digamos assim, dizer às pessoas, olha, podemos voltar... Por exemplo, o governo federal chegou a aventar a ideia, o presidente da República, de ter um projeto que pudesse, um trabalho, legitimar a retirada da máscara no uso social. Isso é impensável nesse momento. E o critério maior, Ana, o critério da taxa de transmissão, o número de hospitalizações e principalmente taxa de infecção, e, portanto, a gente tem que testar as pessoas. Quando não tivermos taxas muito baixas, isso ainda não acontece. Se você tem uma ideia, no Brasil nós temos cerca de 700 a 800 óbitos por dia, na média móvel, enfim. Tá bem, não chegou aos 2.500, 3.000 que já tivemos. Isso impactou nas hospitalizações, melhorou muito, exatamente pelo efeito da vacina. Mas enquanto tiver 800 mortes por dia, isso quer dizer que tem taxas de infecções muito altas ainda. Se nós tivermos abaixo de 10 casos por 100.000, taxas muito baixas, mostra que o vírus está circulando com muita dificuldade, que a massa da população se vacinou, sim. Eu acho que aí a gente pode reavaliar essa ideia, principalmente porque vão estar com convívio de pessoas imunizadas e um vírus pouco circulante. Antes disso, eu diria que antes de dezembro, nem pensar, isso é uma medida sem sentido algum, com mais de 50% da população com vacinas não completamente vacinadas ou com pessoas que já estão começando a ter perda de anticorpos pelas vacinas do ano passado. Acho que essas medidas têm que continuar. Eu diria que tem um tripé, né, fundamental de proteção, né? O primeiro, você lembrou bem, é máscara, é um uso adequado
de uma máscara adequada. Isso já ajuda no distanciamento físico entre as pessoas. O segundo, sem dúvida nenhuma, é o distanciamento. Eu não gosto tanto do termo distanciamento social, né? Mas lá no início era fundamental. Se aproximava realmente da perda de mobilidade. Mas eu gosto do distanciamento físico. As pessoas com o uso de máscara no distanciamento físico adequado, ou seja, sem aglomeração, já estão por si só ajudando a se proteger, principalmente em ambientes não fechados. E o terceiro tripé é a ventilação. Evitar lugares fechados mal ventilados e sem uso de distanciamento e máscara, isto hoje ainda é uma loucura. É querer se expor. Eu acho que a gente pode voltar a conversar sobre essa possibilidade de flexibilização no ano que vem. Este ano seguramente não. No geral, a OMS estima que entre 65% e 70% das pessoas precisarão estar imunes antes que a transmissão seja interrompida, a imunidade de rebanho seja alcançada e em todos os lugares declarados seguros. Imunizar a maioria dos 7,8 bilhões de habitantes do mundo será uma tarefa imensa. Os desafios são vários, desde transporte, fabricação, armazenamento adequado e até convencer os céticos da vacinação será um obstáculo. O movimento anti-vacinas é uma séria ameaça crescente à saúde global. Um artigo publicado em setembro de 2020 na revista The Lancet, envolvendo 284.381 pessoas em 149 países, mostra que o movimento anti-vacinas, o extremismo religioso, a instabilidade política, o populismo, as fake news e questões como segurança podem prejudicar as campanhas de vacinação em massa e a confiança nas vacinas em países com esses problemas. As razões para algumas pessoas se recusarem a tomar e acreditar na eficácia e segurança das vacinas são inúmeras. Uma delas é a desconfiança pelo curto período de tempo em que foram produzidas. Dr. Alexandre, explica para nós como que foi possível essa rápida produção de imunizantes contra o Covid-19. Essa é uma questão muito boa de a gente poder ter a oportunidade de tentar explicar, porque eu acho que essa é uma das questões que está por trás da hesitação das pessoas se vacinar de fato. E, na verdade, é fruto do desconhecimento de como se dão esses processos de produção de uma vacina. É verdade que se acelerou, é verdade que todos os estudos de vacinas de Covid, em todos os lugares que produzem ciência voltada a vacinas, tiveram a mesma experiência, dessa aceleração, digamos assim, dos processos. Mas em nenhum momento essa aceleração dos processos se deu com quebras de situações de segurança da produção. A razão maior de que se ganhou muito mais tempo, e eu vou dar um exemplo de que tipo de tempo, algo como 18 meses se ganhou, ou seja, 1 ano e meio, provavelmente em trânsitos normais para produzir uma vacina para o mundo, se perderia ainda para produzir uma vacina de Covid, ou seja, nós estaríamos há 2 anos transitando sem vacinas, né? Esse 1 ano e meio foi extremamente importante. E a razão maior foi que o coronavírus já tinha uma base de produção de vacinas. Então, o centro e Oxford, eu vou dar o exemplo de Oxford por conviver, mas a Pfizer já tinha essa experiência. Na verdade, a BioNTech, né, que produziu a vacina, a Pfizer sponsorizou, patrocinou, assim como a AstraZeneca patrocinou uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Então, a equipe do professor Andrew já tinha experiência há 20 anos com vacinas vetoriais e já testava com coronavírus, e já tinha testes animais. Então, esses testes animais foram muito rápido. A tecnologia de utilizar uma sequência de proteínas num vetor, como é um outro vírus, já existia esse conhecimento. Tudo isso não precisou se desenvolver. E nisso se ganhou de 1 a 2 anos. Provavelmente perderíamos muito mais. Uma vacina para ser produzida em ritmo normal demora-se em torno de 5 anos. Assim como medicamentos, quase 10. Mas uma vacina, 5 anos, quando a gente não tem aquela pressa, aquela urgência de responder uma epidemia. Aqui se ganhou próximo de 2 anos, porque toda essa fase chamada pré-clínica já existia todo o desenvolvimento. O que se adaptou foi, depois do sequenciar o novo vírus, que é um coronavírus conhecido, só que com a nova sequência, era um mutante dos anteriores, que produziu esse estrago de uma doença respiratória grave, se teve que, de novo, recolocar e testar em animais rapidamente, se testou em meses em animais, e muito que aconteceu na maior parte dos estudos de vacinas foi que a fase 1 e 2 clínica, o que é a fase 1 e fase 2 clínica? Fase 1 a gente pega dezenas de pessoas, 50, 100, não muito mais que isso, de voluntários, literalmente voluntários, e se testa para ver evento adverso, para ver se não tem. Então, por isso realmente são voluntários, efeitos colaterais, e se já começa a avaliar a eficácia. Será que vai funcionar? Vamos ver se produziu anticorpo ou não. A fase 2, quando sai da fase 1 mostrando que sim, fase 2 a gente já pega 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, ou seja, já toma mais meses. Tudo isso a gente fez quase ao mesmo tempo, né? E essa fase 2 serve já para avaliar a melhor concentração, a melhor dose da vacina. E a fase 3, a gente já precisa 30.000 pessoas. E aí precisa mais centros no mundo. Foi aí que nós, Santa Maria, participamos. Precisamos ter um olhar para o Brasil, para o sul do Brasil, para a realidade étnica, geográfica que aparece aqui. Então nós botamos 1.500 pessoas, que daria um estudo de fase 2 para o mundo. Mas nós fomos uma parte dos 20.000 do mundo, que mostrou que a vacina é eficaz. A fase 2 e 3 demorava 2 anos, 3 para fazer.
se demorou um ano e meio no máximo. Então, foi isso que fez encurtar. Nada de procedimento de segurança foi abolido ou foi, digamos assim, flexibilizado. Tanto é verdade, vocês lembram pela mídia, que a nossa vacina de Oxford e a vacina da Janssen, que também é uma vacina vetorial muito parecida, tecnologias muito iguais, ambas foram interrompidas por conta de um caso de trombose. E o mundo para de fazer. Nós, aqui em Santa Maria, aguardamos quase 2 semanas para reiniciar o estudo, porque aconteceu um fenômeno no Rio de Janeiro ou em Londres. Isso tudo é um processo natural que as agências regulatórias e independentes, que não têm relação nem com a indústria que patrocina e nem com o pesquisador, independentes, eles obrigam a interromper estudos. Ou seja, são estudos sérios e que não deixaram de ser porque tinha que produzir uma vacina mais rapidamente. As vacinas adotadas pelo Sistema Único de Saúde passaram por todas as etapas necessárias para a criação de um novo imunizante e cumprem critérios científicos rigorosos adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Das vacinas que estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações, a AstraZeneca, a Pfizer possuem registros definitivos, enquanto a Janssen e a Coronavac estão aprovadas para uso emergencial. Falando então nesses processos de segurança para a produção das vacinas, doutor Alexandre, como que funciona esse processo de autorização para o uso de uma vacina, como as que a gente tem aqui no Brasil? É seguro? Sem dúvidas, o Brasil está nesse contexto, Ana, de produção internacional de medicamentos e de vacinas. E também no contexto de testagem, que foi o caso, já que ela não foi desenvolvida pelo Brasil, essas vacinas em curso no Brasil, nenhuma das 4. E aqui eu faço um parênteses para lembrar que sim, o Brasil tinha 15 plataformas de produção de vacinas em fases todas chamadas pré-clínicas, e que não avançaram para fases clínicas pela urgência de a gente ter as vacinas para serem aplicadas já avançadas. Então essas 4 eram as mais avançadas e o Brasil... Eu fui um dos 5 pesquisadores a acelerar a testagem delas para ajudar o próprio país e ajudar o resto do mundo. Porque se a gente tivesse ainda que desenvolver a fase clínica das vacinas brasileiras, nós ia perder muito passo disso. Essa foi uma razão, a outra razão foi financiamento. O governo não investiu e não financiou estudos que demandariam algo como 30, 50 milhões de reais para a gente avançar. Pelo menos 3 centros brasileiros que estavam desenvolvendo vacinas próprias, né? O FMG, USP e a Fiocruz. E separaram esses estudos da vacina brasileira e nós ajudamos a avançar as do mundo. Mas o Brasil, então, como eu dizia, não só na produção quanto em distribuição, tem muita expertise. E na produção mesmo de uma vacina já registrada, como as 4 que estamos falando, o Brasil já tem a expertise para produzi-la sozinho, desde que tenha tido, como foi o caso de Oxford, a transferência da tecnologia. Farmanguinhos, o Instituto Oswaldo Cruz, eu pude visitar isso no mês passado, a produção, está produzindo agora em diante a própria IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que é o insumo base de qualquer vacina, né? E com isso também está podendo ter autonomia na produção da vacina de Oxford no Brasil. Claro, isso depende de investimentos, depende de insumos vindo. Alguns ainda são importados. Existem células chamadas células-mães, células matrizes, que também são importadas, do Canadá, sobretudo. Tudo isso tu monta uma verdadeira cadeia de produção da vacina que não é tão simples. Mas o Brasil tem essa expertise e tem a segurança. A Anvisa tem, há muito tempo, também procedimentos que são alinhados com os procedimentos das melhores agências regulatórias. Vamos dar sempre o exemplo da EMEA, de toda a União Europeia, e do FDA nos Estados Unidos. São procedimentos muito semelhantes. Os nossos servidores na Anvisa, porque tem muitos servidores do Ministério da Saúde na Anvisa, que é uma agência regulatória que muda seus conselhos, cada governo, enfim, mas tem um grupo de servidores técnicos com formação biomédica, que fizeram formação fora, inclusive, que o brasileiro pode confiar, e é o histórico das vacinas no Brasil, né? O Brasil exporta vacinas. Um fator preocupante que pode adiar o tão esperado fim da pandemia é o surgimento de novas variantes do coronavírus. O surgimento de novas variantes gera preocupação em todo o mundo, porque há o risco de que elas sejam mais transmissíveis e mais mortais. As variantes também podem ser mais resistentes às vacinas. Segundo o Instituto Butantan, as mutações do novo coronavírus indicam que a pandemia está longe de ser controlada. Por isso, é fundamental o uso de máscara, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e a manutenção do distanciamento social. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é comum os vírus sofrerem mutações naturais com o tempo. Os vírus mutantes são chamados de variantes, que podem desaparecer com o tempo ou até sobreviver e se reproduzir. Os cientistas estão mais preocupados com 4 variantes do vírus da Covid-19.
a variante alfa, encontrada primeiro no Reino Unido, beta na África do Sul, gama no Brasil e delta identificada primeiro na Índia. Todas elas foram classificadas como variantes de preocupação pela OMS porque representam um risco maior para a saúde pública. Elas fazem com que o vírus seja mais infeccioso, causando doenças mais graves, ou permitindo que ele resista às vacinas em uma proporção maior de casos. Doutor Alexandre, falando um pouquinho agora sobre as variantes do coronavírus que estão circulando agora pelo mundo, o senhor explica para nós um pouco como que essas variantes elas surgiram e se elas são consideradas mais graves do que o vírus sem a mutação. Esse é um fenômeno natural. É um fenômeno natural na virologia dos vírus sofrerem mutações, mudanças no seu material genético e com essas mudanças poderem ou não se adaptarem ao novo ambiente. O ambiente aqui é o ser humano, por exemplo, né? Isto é um fenômeno, os biólogos que eventualmente forem me ouvir, né, e muitos da área biomédica, que sabem muito bem que é da seleção natural. Tem uma base darwinista nisso, e que a genética utiliza ainda muito dessas bases. Nem todas, mas muitas. Nada mais é a capacidade no ambiente de uma mutação se adaptar ou não. O que faz a seleção natural de um germe, de um organismo, isso vale para o ser humano, é exatamente uma mudança genética que tem a capacidade de se adaptar. Então a gente sempre brincava que a lei do mais forte, o darwinismo nunca foi a lei do mais forte, né? As pessoas talvez não entendam esse conceito de Darwin. Na verdade, sempre foi o que mais adaptado. Trazendo isso para os vírus sempre procuraram se adaptar exatamente para se perpetuar, que é o destino de qualquer organismo dentro da biologia, e é o nosso, inclusive. Então eu sempre brincava com meus alunos que vírus inteligente é o vírus que fica latente por anos no corpo humano. E o vírus burro, se é que vírus tinha alguns processos cognitivos, mas simbolicamente o vírus burro é o vírus que mata o hospedeiro. Ele é muito letal e, portanto, mata o hospedeiro, ele morre junto. Um vírus relativamente burro é o vírus ebola. Ele não sai da África porque ele mata o hospedeiro, ele tem uma letalidade altíssima. Vírus inteligente é um vírus de hepatite, que fica no fígado de uma pessoa 30 anos. Aí ele até a gente conseguir eliminar atualmente com muito tratamento, é um vírus que circula no mundo. O vírus do HIV é um vírus inteligente. E vírus respiratório, que tem a capacidade de se mutar e se adaptar, como o coronavírus, também é um vírus relativamente inteligente, porque ele vai se perpetuando. Essas mutações, a maior parte delas são inúteis para os vírus e acabam não se adaptando. Nós estamos falando de variantes chamadas variantes de preocupação, né, que é o termo que a gente dá na literatura, e tem variantes de interesse e variantes de preocupação, que são 5 ou 6 variantes. Essas, na verdade, são 4 das 6 mais importantes variantes de preocupação, como a Delta, que é a última delas. Existem outras variantes de interesse, mas existem várias outras variantes que não têm importância clínica, não conseguiram adaptações para o vírus melhor. Perderam na competição com os outros. Então, quando elas passam a ser adaptativas, com capacidade de ou transmissão ou letalidade mais alta, ela passa a ser preocupante. Vamos falar da variante Delta. A variante Delta, que, portanto, é a preocupação do mundo, porque mesmo países mais vacinados tiveram um grande aumento de circulação, ela vai passar a ser a variante que vai tomar conta no Brasil também, até o ano que vem. Ela já está em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, predominante. No Rio Grande do Sul vai passar a ser predominante. Ela está atrasada um pouco nesse predomínio microbiológico, porque a gama, que é uma variante tipicamente brasileira, chamada P1, né? A gama, acho que ela ocupa esse nicho ecológico e faz com que a Delta não tenha ocupado tanto. Então, ela perdeu o passo um pouco no Brasil. Eu acho que é porque o lado de cima é brasileiro, porque aí ele olha e diz, olha, a Delta vai bem devagarzinho no Brasil. Porque se fosse como Israel, que tinha vacinado muita gente e mesmo assim deu uma nova onda, né, porque, enfim, mas aí eu deixo pra gente fazer essa brincadeira metafísica, assim. A verdade é que eu acho que uma das razões pela qual a Delta não invadiu o Brasil tão fortemente ainda, não foi porque as pessoas estão sendo rigorosas com o distanciamento, e sim porque a gama estava muito ocupada no Brasil, e muito colonizante no Brasil, e que outros países não tiveram. Mas vai passar a ser. Mas ela não é muito mais letal, Ana. Ela é mais transmissível, ela é indubitavelmente mais contagiosa. Se antes a gente, lá no início da epidemia, nas formas mais selvagens do vírus, vamos dizer assim, do novo coronavírus, a gente transmitia para até 3 pessoas, as variantes começaram a transmitir para até 5 pessoas. Esta variante transmite de 6 a 8 pessoas, a Delta. Ela é quase como o sarampo, que chega perto de 10, 15 pessoas. Ou seja, um infectado transmite para outro 8 pessoas. Isso é muito, para doença respiratória, é muito transmissível. Se a gente pega uma população vulnerável, não vacinada completamente, ou com cobertura ruim, porque já está com uma vacina menos eficaz, né, aos 80 anos de idade, que vacinou um ano atrás, essa é uma variante que passa a ser problema.
além do qual ela é uma variante que acaba persistindo a epidemia, porque ela transmite demais, né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, mas as variantes não tendem a ser mais letais. Para falar um conceito geral da virologia, um vírus que muta muito, ele perde a capacidade de ser letal. A capacidade dele de se adaptar para ficar mais contaminante, vamos dizer assim, faz com que ele também seja menos letal. Os vírus selvagens tendem a ser mais letais. Isso é uma questão também evolutiva. Portanto, eu não acredito que as novas variantes vão ser todas mais letais. Eu acho que elas vão chegar num esgotamento. Essas mutações, elas se esgotam. Delta, só para terminar a questão da variante, ela não tem mais mutações do que as variantes anteriores. Ela tem 2 ou 3 fundamentais para ela se adaptar. A capacidade de estar muita carga viral na pessoa infectada, a capacidade de se ligar na célula de modo mais importante, e por causa disso ela se transmitida de modo mais importante. Então são mutações meio chave. Parece que ela tem uma capacidade de se ligar em vacinados também. Por isso que a gente não vê nesses países atingidos pela Delta um aumento de óbitos tão grande, a gente não vê um número de hospitalizações, a gente vê uma curva epidêmica grande, porque contaminou muito vacinado. Eu estou vendo entre alguns voluntários nossos, estão se contaminando com a Delta, e nós documentamos agora aqui no FSM qual a variante. Então os meus voluntários já têm pessoas contaminadas com a Delta. Muito bem, obrigado. Ficaram em casa com um resfriadinho, porque estavam vacinados com 2 doses. Mas pegaram facilmente a Delta, porque é uma capacidade da Delta se adaptar rapidamente e contaminar. Mas não é letal, ela é menos letal. Complementando, então, essa pergunta anterior que você acabou de responder, dentre essas variantes, quais já foram identificadas aqui no Brasil? Na verdade, todas já foram identificadas. Essas que estão recebendo uma nomenclatura grega, né? Alfa, beta, gama, que no Brasil foi campeã, mas nós temos a Y, a lota. Grego sempre foi uma língua que eu quis estudar, né? Eu falo 4 línguas e grego fazia parte delas, mas até hoje eu nunca estudei grego. Mas quem fez formação em biologia e parte da medicina sempre teve muito essa coisa da raiz grega, né? Nas palavras, assim como o latim. E é muito divertido. Mas o Y e o lota são 2 variantes de interesse, mas não preocupantes, no sentido de preocupação clínica, digamos assim, concern. De fato, no Brasil, as que sempre foram problemas para a resposta terapêutica, anticorpos ou a vacina, era a gama e a delta. Mas mesmo a alfa, né, e a beta já representavam variantes com capacidade de transmissão, como eu disse agora há pouco. Menos que a delta, mas também eram mais do que a original, né, do que o vírus selvagem. Então, todos a gente tem localizado no Brasil. Disparadamente, a P1, a gama, ela é a mais prevalente, já está perdendo para a Delta nas capitais, Rio, São Paulo, Porto Alegre, provavelmente em seguida, e é interiorizando de novo variantes com mais transmissão. Dentre as variantes identificadas, a variante Delta tem causado uma maior preocupação no mundo todo. A variante Delta do coronavírus se tornou a nova fonte de preocupação da pandemia de Covid-19, mesmo entre países com ritmo avançado de vacinação. A variante Delta gerou uma segunda onda mortal de infecções na Índia neste ano e também se tornou a variante dominante no Reino Unido. Foi identificada em mais de 90 países ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, Estados Unidos, China, África, Escandinava e na região do Pacífico registraram casos da variante. Doutor Alexandre, quais seriam os sintomas dessa variante Delta e quais são os riscos para quem acaba sendo infectado por ela, mais especificamente da Delta ou da Gama? Se o senhor disse que ela ganhou na competição, né? Ela vai perder agora em seguida. Ela vai perder? Ganhou das anteriores. Ela foi muito a Gama, outra forma de descrever ela é a P1, né? A P1 foi muito predominante só no Brasil. Tinha outros países, mas o Brasil a gente brincava que era a variante brasileira. Foi isso que fez com que ela ganhasse terreno um pouco em relação à Delta. Mas a Delta vai predominar porque transmite mais, então, e essa capacidade de se ligar. Muito bem, de sintoma clínico, ela tem uma mudança essencial na apresentação clínica das pessoas que se infectam em relação às formas originárias, né, do vírus, do ano passado para cá, e mesmo as primeiras variantes. A gente tinha um acometimento neurológico nas pessoas que era muito típico da população descrever, que é a tal da anosmia e a ageusia, ou seja, da perda de olfato e perda de paladar. Isso não acontece com a Delta, as pessoas não referem perda de olfato e de paladar. Quando refere de olfato é transitório, porque, na verdade, o que ela causa é muito um quadro de resfriado
um pouco mais incômodo, ou seja, ela obstrui o nariz, dá coriza, dá dor de cabeça, parece aquele resfriado sempre. Só que ela já vem, em geral, acompanhada de tosse e às vezes muito mal-estar. Ou seja, é uma gripe clássica, né? A diferença é que não dá esse sintoma que é neurológico, que é da perda neuronal de olfato, né, e de paladar. E outra coisa é que febre dá, mas não é tão comum, a febre é mais tardia, o que é muito comum é uma apresentação clínica mais leve. E isso faz com que as pessoas às vezes sejam até assintomáticas quase. Elas transmitem, a gente já sabia disso em todo o coronavírus, o novo coronavírus, pessoas assintomáticas transmitiam os primeiros 2 dias antes dos sintomas. Isso aqui é mais notório ainda na Delta, essa capacidade dela diminuir o período de incubação, ou seja, se antes a gente tinha contato com uma pessoa e esperava 5 dias para saber, será que eu não me contaminei? Com a Delta, isso vira 2, 3 dias. Então, ela acelerou esse processo de manifestação de sintoma. Mas são sintomas muito leves no início. Então, as pessoas não testam, não se preocupam. Esta, eu diria que é a apresentação clínica mais diferente do resto. Do contrário, é sintoma igual, dor de cabeça, dor muscular e tal. O que muda é a questão do olfato e do paladar. Eu acho que é isso, né? Em relação aos riscos para quem tem ela, exatamente esse. A demora na procura do diagnóstico, da testagem, e a demora, portanto, de eventualmente testando positivo e tendo necessidade de ser avaliado clinicamente. Pode acontecer. Agora, a boa notícia é que todo mundo vacinado, completamente, principalmente quem tomou 2 doses, principalmente população jovem, aqui eu boto todo mundo abaixo de 60 anos, não é só jovem, muito jovem como vocês. É jovem da minha idade também, né? Depois dos 50 também ainda dá para considerar o jovem nesse caso da vacina. Nós também estamos protegidos dela, mesmo adquirindo, mesmo aparentemente confirmando que é um delta. Eu dei o exemplo de um voluntária nossa. Fica com quadro de resfriado e 5 de 6 dias depois tá bem. Temos visto com as outras variantes e com a delta também. Uma boa evolução em vacinados jovens, sem nenhum problema. Isso responde um pouco a essa questão de será que as nossas vacinas são eficazes para elas? Se perde um pouco de percentagem de eficácia se a gente medir, assim, naquela coisa do estudo com amostragem. Todas as vacinas da Coronavac, a Pfizer, perdem algo como 10% de eficácia com a Delta. Isso está descrito nas publicações. No mundo real, isso não parece ter impacto e ainda guardam, né, elas muito boa atividade contra essas variantes. Então, eu diria aí, a Coronavac tem 60% de eficácia, 65%, a Oxford tem 70%, 75%, Pfizer, que chegava a ter 90%, tem 80% de eficácia. Ou seja, temos é que vacinar com essas vacinas do Brasil, mesmo frente à Delta, né? Na tentativa de mudar esse cenário caótico da pandemia, ou pelo menos amenizar a forma mais grave de contágio do vírus, inúmeras pesquisas clínicas de estudo para novas vacinas vêm sendo desenvolvidas por todo o mundo. A UFSM vem trabalhando em 2 grandes estudos de vacinas contra a Covid-19. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, está em fase final. Já a vacina desenvolvida pela farmacêutica Clover Biopharmaceuticals está com os testes da 2ª dose em andamento. Os estudos costumam ter um pesquisador responsável pela coordenação da equipe. Esse pesquisador tem a responsabilidade de monitorar e supervisionar todos os passos e procedimentos da aplicação da vacina nos voluntários e posterior acompanhamento. Na UFSM, esse investigador principal é o professor Alexandre Vargas Schwartzbow, do Departamento de Clínica Médica. Ele foi um dos 6 pesquisadores brasileiros selecionados para desenvolver o estudo da vacina de Oxford. A equipe envolvida nos estudos é composta por profissionais da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Santa Maria, o USME. A vacina da empresa chinesa Clover Biopharmaceuticals, se não estiver errado, eu espero que o doutor me corrija, teve seu ensaio clínico autorizado pela Anvisa em abril desse ano, né? A UFSM está trabalhando com os testes da 2ª dose que já estão em andamento. Doutor Alexandre, explica um pouco para nós, um pouco mais sobre essa vacina, como que ela é produzida e como que ela funcionará no nosso sistema imunológico, a principal diferença dessas que a gente já conhecia, da Fiocruz, etc. Então, a vacina da Clover, né, isso aí mesmo, a Clover Biopharmaceutical Incorporation é o nome da empresa multinacional chinesa, que tem também assento na Austrália, importante, um escritório na Austrália, e é numa região da China chamada Sichuan, que é uma região como várias chinesas de tamanho de São Paulo, né, enorme, milhões de pessoas. A gente acha, é uma cidade desconhecida, uma região desconhecida, vai lá, é 10 milhões de pessoas. Então, tudo é muito grande. Assim como a região da Sinopharm, onde produz a Sinovac, originalmente, também é muito grande. Nós começamos, junto com outros 400 no Brasil, a aplicar essa vacina, que também, como a vacina de Oxford, ela se destina ao consórcio mundial da Organização Mundial de Saúde, chamado Iniciativa COVAX, né? A Iniciativa COVAX, só para o Brasil, ofereceu 40 milhões de doses. O Brasil acabou ficando só com 10%,
não levando muito a sério, mas daria um grande ganho nós ter vacinas ligadas ao consórcio COVAX, no Brasil também, como vários países do mundo que se inscreveram nesse consórcio. Então é muito gratificante a gente, assim como a vacina de Oxford, poder trabalhar enquanto universidade pública na produção e rapidez de liberação de uma vacina que vai ser usada para o mundo todo, para qualquer país pobre ou país ricos, né? Mas, sobretudo, é gratificante saber que a gente trabalha, assim como a vacina de Oxford, com uma tradição de produção de uma vacina que tem uma tecnologia, uma plataforma que tende a ser uma vacina muito boa. Boa no sentido de eficácia, que a gente espera, a gente não tem dos dados, vão sair provavelmente nas próximas semanas os dados preliminares de eficácia dela, mas tudo indica nesse sentido, porque a gente tem estudos de fase 1 e fase 2, com dados de eficácia muito grandes. Esperamos esse número maior de pessoas para poder confirmar esses dados. Mas também muito pouco reatogênica, como a gente chama. A vacina que eu falo em seguida da Clover é uma vacina em que tem uma plataforma em que, inclusive, a gente espera no futuro aplicar nas crianças, porque ela produz muito pouco efeito colateral e muito evento adverso. Claro, a gente está aqui com a experiência de perto de 1.000 pessoas, com nossos voluntários, assim como os outros 400 no Brasil. É uma amostragem pequena frente ao mundo, mas em 1.000 pessoas a gente consegue avaliar um pouco desses efeitos colaterais. Assim foi com Oxford. Nós tivemos pessoas, 30%, com efeitos colaterais. Quem hoje toma vacina de Oxford percebe isso, né? 1/3 das pessoas, um pouco menos, tem efeitos colaterais transitórios e tem. Nesta vacina a gente praticamente não está vendo muitos efeitos colaterais. É o que a gente imagina para o mundo depois. Muito bem, ela é diferente da vacina de Oxford, ela é diferente da vacina da Pfizer, por exemplo, das vacinas ditas genéticas. Ela é uma vacina dita proteica. Né? Por que proteína? Porque ela faz uma proteína recombinante, ela faz uma recombinação genética, não deixa de ser, portanto, uma vacina genética, mas ela é descrita como vacina proteica, porque a proteína essencial que o vírus utiliza para entrar na célula, que é chamada proteína S, proteína spike, S do spike, de ponta, essa proteína ela é mimetizada através, sim, de uma engenharia genética e imita, portanto, a proteína do próprio vírus, como eu dizia lá no início, e, portanto, a gente aplica uma vacina dessa como se tivesse só a proteína do vírus sendo injetada. Só que ela guarda uma tecnologia que a Clover tem experiência há mais de uma década de produções de vacinas proteicas, onde ela faz uma tecnologia, que não vem ao caso aqui, onde ela imita completamente a proteína, não só uma sequência, para quem é da área entenderia melhor, mas uma sequência de genes que produzem aquela proteína. Não só isso, ela tem um trímero. A proteína da proteína S do vírus, ela é de 3 partes. E eles desenvolveram uma tecnologia chamada trigger, né, de 3 tag, que liga esse trímero. Então, isso faz com que essa ponta dessa proteína dada na vacina seja muito eficaz. Os dados preliminares se aproximam de 90% de eficácia dessa vacina. E, como eu dizia, com poucos efeitos colaterais. Então, a gente tem uma expectativa muito boa. O que foi frustrante, eu vou publicizar aqui, foi a nossa demora para iniciar o estudo. A Anvisa, no nosso modo de ver, demorou muito tempo para liberar o ensaio. Nós queríamos ter começado ele no verão. Foi liberar em abril para nós começar em maio. Começar um estudo não é assim tão simples. A gente tem uma série de procedimentos e medidas de rigor científico e de rigor de segurança dos pacientes que devem ser feitos. A gente não consegue de uma semana para outra. Então, se tivesse sido liberado mais cedo e avaliado mais cedo, acho que está um pouco nesse contexto antivacinal de certos agentes do governo, também complicado. Tem talvez essa coisa, isso é uma opinião muito pessoal desse pesquisador, essa coisa um pouco vem da China, como se a China não tivesse inovação há 20 anos para cá, e nessa área de vacinologia com experiência há mais de 2 décadas em produção de vacinas. Né? E tanto é que eles vacinam o seu povo, né? E vacina o seu povo com sucesso. Nós não trabalhamos com uma vacina aqui no Brasil, que é chamada CanSino, que vacinaram todos o exército chinês, né? Mas eu acho que é uma vacina que vai entrar em breve para o mundo também, para o Brasil, e acho que vai ser mais uma contribuição importante. Doutor Alexandre, falando então sobre a aprovação da Anvisa para o ensaio clínico dessa vacina, como que funcionam os ensaios clínicos e os testes para vacinas como esta da Clover? Os ensaios clínicos, eles são uma sequência de procedimentos, Ana. Como eu dizia antes, existem fases diferentes, né? Da fase pré-clínica, seja em animais, seja em cultura, células, até a fase clínica, ou seja, com seres humanos, nós temos 3 etapas que não há modo de não passar. A evolução que deu a ética de pesquisa no sentido metodológico, de exigir essa metodologia, é um caminho sem volta. É um caminho que dá segurança para os voluntários, segurança para a gente poder aplicar na humanidade, né? Seja um medicamento, seja uma vacina. Isso vale para medicamento e vacina. A fase 1 é uma fase sempre de um pouco maior risco, por isso que são um grupo pequeno de pessoas e voluntários de fato. Mas mesmo assim já tem toda uma informação, inclusive de segurança, da fase pré-clínica.
A fase 2 já pega 1 milhar de pessoas, e a fase 3 é a fase para consolidar o estudo. Então, falando da fase 3, que é o que nós na UFSM também participamos e vemos desenvolvendo tanto com o Oxford quanto com a Clover. Nós precisamos, desde uma etapa de planejamento do ensaio clínico, até a fase, obviamente, de produção dos dados. E isso, na maior parte dos ensaios, dura de 1 ano a 2 anos. Aqui não está sendo diferente. O Oxford, mais ou menos, a gente conseguiu produzir dados, publicado em revistas internacionais, pós-análise, com algo como 8 meses. A epidemia que nos exigiu dar uma vacina para o mundo, né? We get vaccine, né? Nós temos vacina, né? Como o professor Andrew sempre dizia. A nossa felicidade é dizer para o mundo, nós temos uma vacina contra esse vírus, né? E foi a primeira vacina cientificamente demonstrada, publicada de fato. Mas esse período de 8 meses a 1 ano é um período que todos esses procedimentos devem diariamente com os voluntários ser rigorosamente feitos e mantidos, né, e checados, e eu diria auditados também. Então, são procedimentos que, para quem faz ciência e pesquisa de laboratório ou com seres humanos, está habituado. Mas aqui, como a gente está testando algo novo, em uma situação de tanta visibilidade social como é a questão de uma vacina para a Covid, eu diria que o rigor ainda tinha que ser um pouco maior, porque qualquer deslize, isso obviamente tem uma repercussão muito maior do que se é um estudo que ninguém está sabendo que algum pesquisador está fazendo na universidade. Ali a gente tinha que ter um controle e uma auditoria muito mais frequente. Nos estudos clínicos, em geral, tem monitorização dos procedimentos. Ou seja, existem equipes externas que nos auxiliam a cuidar desses procedimentos, tanto do ponto de vista, claro, de segurança, quanto da qualidade dos dados. O que permeia todos esses procedimentos é uma metodologia, eu diria, ferramentas que a gente chama de boas práticas clínicas em pesquisa clínica. Da sigla GCP, né, o Good Clinical Practice, é uma prática internacional com pesquisa de seres humanos e que guia todos os procedimentos que a gente deve fazer, que vai desde assinar rigorosamente um documento para mostrar que a gente não fez depois, para corrigir um erro, até um procedimento guiado que a gente faz numa pessoa. Você já vai aplicar uma vacina, no nosso exemplo, a aplicação deve ser deste modo. O preparo da vacina tem que ser deste modo. O armazenamento de uma amostra de uma pessoa tem que ser deste modo. A temperatura tem que ser medida desse. E eu vou fiscalizar através de um sistema eletrônico a temperatura. Então, vocês olham que o rigor de todos os procedimentos é muito grande. E é auditado. Esses monitores externos, que vêm até a instituição, até o centro de pesquisa. Então, eu brinco que um empreendimento como uma vacina dessa, eu conversava isso com o professor Burman, traz pessoas de fora do Rio Grande do Sul para nos ajudar a monitorar, e eventualmente do exterior, que vão para os hotéis das cidades, né, que vêm ficar na cidade durante dias ou às vezes semanas. Isso é um empreendimento, mas graças a eles a gente tem a monitorização da correção dos procedimentos. A gente acaba tendo deslize, o que a gente chama de desvios de protocolo. Não existe instituição no mundo que não tenha algum desviozinho do protocolo. Mas o que a gente busca é desvios pequenos, que não tem impacto nenhum na segurança das pessoas e nem impacto de preferência nos dados, na qualidade dos dados que vão ser produzidos. E aí, Ana e Gabriel, o que a gente vê a diferença, para terminar essa ideia de uma pesquisa clínica, de centros que fazem pesquisa clínica, e eu diria bons centros acadêmicos, e aqui vale para medicamentos. Quanta discussão a gente fez sobre medicamentos para a Covid, né? De publicações de qualidade e de publicações de baixa qualidade. Publicações de qualidade são exigentes no rigor desses procedimentos. E isso é bem demonstrado na publicação escrita e apresentada dos dados. E as publicações dos medicamentos de má qualidade já é indicativo que não há segurança naqueles dados. E que, portanto, não é indicativo de que o mundo deva adotar aquele medicamento para aquela doença. Porque o rigor não foi tão grande. Isso vale para medicamentos de Covid, né? Se a gente diz que um anticorpo monoclonal funciona e vale a pena, apesar de caro, é porque o rigor que eles tiveram e a publicação nos mostra evidência disso. Se a gente tem um medicamento que a gente gostaria muito que fosse usado, porque ele é baratinho e compra na esquina, mas que o mundo não está usando, desconfia porque a publicação ela tem muito problema. E se a publicação tem problema é porque o estudo não foi bem feito. Ele tem muito viés. Tem muita interferência e confusão, inclusive, às vezes, no limite da fraude, como a gente viu em algumas situações de alguns medicamentos. Mas mesmo não na fraude, às vezes a qualidade mesmo da produção, mesmo de uma maneira honesta, a produção científica não foi com o rigor que a gente deve ter. Então, o estudo clínico, para ser bem feito, exige isso. Exige uma metodologia que tenha rigor no procedimento, que gera segurança e qualidade dos dados. Os resultados das primeiras fases da vacina da Clover são considerados satisfatórios. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que 1 bilhão de pessoas sejam vacinadas com a Clover em todo o mundo. Ainda há testes em crianças, mas a perspectiva é que ela possa ser utilizada no público infantil, já que tem reações mais brandas. Bom, para a gente finalizar então, doutor Alexandre, não sei se também seria possível o senhor conseguir nos dar uma previsão de data
de quando a vacina da Clover poderia ser utilizada pelo Programa Nacional de Imunização? Esta é uma questão que eu adoraria ter com precisão a resposta. Eu vou, no máximo, fazer uma estimativa aqui. Nós queremos entre setembro e outubro agora, portanto, nos próximos 2 meses, diria, porque, em geral, como eu dizia há pouco, os estudos de vacinas exigem 1 ano de acompanhamento. Ver quanto tempo dura a produção de anticorpos, a gente fez isso com Oxford, deu segurança para o mundo para dizer, dura no mínimo 9 meses. 1 ano a gente não completou, vamos completar, então a gente nem sabe se não dura 1 ano, mas é porque a gente está tendo voluntários vindo durante 1 ano, né? A Clover tem esse viés que vai talvez nos atrapalhar na análise do mundo. As pessoas estão recebendo vacinas pelos programas nacionais, portanto, elas acabam saindo do estudo. Nós não podemos manter alguém com uma vacina externa do programa nacional, porque vai produzir um viés nas análises de uma vacina experimental. Mas eu acho que nós vamos conseguir ter 3 visitas desses voluntários, todos tendo recebido 2 doses. Todos que continuaram participando. E eu acho que com a análise dessas 3 visitas, lá em outubro, nós já teremos dados. Se produzir essa eficácia que a gente espera, provavelmente no mês de outubro, decorrer do próprio mês de outubro, a gente apresenta para a Anvisa, assim como provavelmente a Clover vai apresentar para outros governos do mundo, o pedido de registro. E com isso, quiçá, entra num cabedal já de novembro e dezembro das plataformas. Mas eu diria que ela é uma vacina que, se eficaz, vai ser utilizada no ano que vem no mundo. Porque até dezembro nós vamos ter plataformas sendo vacinadas todo mundo, né? E aí ela vai entrar nesse rol de vacinas em que a gente vai avaliar não só a eficácia, portanto a importância dela de uso na população, quanto segurança, eventos adversos. Nesse sentido, talvez seja voltada, quem sabe, para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os idosos, porque ela é muito eficaz e pouco evento adverso, que também em idoso não é fácil. Nós só vamos saber o ano que vem. Mas eu acho que no final do ano a gente já vai ter resultados, porque a quarta visita dos voluntários seria em janeiro, e eu acho que ela vai ser muito pouco factível, porque eu acho que muitos já vão ter querendo ser vacinados de outros, vão sair do estudo porque vão ser vacinados com outras plataformas. É isso, então. Acho que já o senhor respondeu todas as perguntas que a gente já tinha programado. Não sei se o senhor quer dizer mais alguma coisa, mas eu acho que a princípio ficou super bom. O senhor respondeu todas as perguntas de uma forma muito fácil de entender e muito completa também. Que bom. Eu queria só agradecer o convite. Estou muito honrado de ser aparentemente o primeiro programa desse podcast. Desejo longevidade a ele, sucesso, que a gente produza muitas boas ideias aqui, consiga socializar ao máximo as informações daqui. E dar um recado a todos, continue se cuidando. A gente já está vivendo uma vida com melhor respirada, né? A gente respira melhor, mas mantenham essa ideia de, né? Mantenham o distanciamento, mantenham-se usando máscara, sim, e se vacine. Se vacine, que são seguras nossas vacinas e produzem um efeito na pessoa que mora ao seu lado. Isso é fundamental. Muito obrigado pelo convite, pessoal. A gente que agradece o seu tempo. Com certeza, agradecemos muito. Aos produtores, Alexandre, Ana Júlia e Gabriel. Muito obrigado. Sucesso. E o nosso primeiro episódio do Compartilha CCS vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. No episódio de hoje, falamos sobre a importância e o papel essencial das vacinas na luta contra o vírus da Covid-19 e o ensaio clínico da vacina da Clover. Por conta do distanciamento social imposto pela pandemia, a entrevista com o Dr. Alexandre foi feita de forma online, através do Google Meet. A apresentação do episódio de hoje foi feita por mim, Gabriel Oliveira, e pela minha colega, Ana Júlia Miller. A produção foi de Alexandre Macari, Ana Alicia Flores, Aline Hubert, Natan Marques, Valentina Florence e Alex Perotoni. O podcast Compartilha CCS é produzido pelo Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar ligado nos próximos episódios. Estamos como @CCSUFSM no Instagram, Facebook e no site institucional da universidade. Você acabou de ouvir o Compartilha CCS, um podcast que te ajuda a descomplicar o mundo da saúde. Obrigado pela companhia e até a próxima.